Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 220 mil dólares até julho. É isto que este gráfico nos indica. Gráfico do Bitcoin com o M2 Global. Mas, será que a gente pode confiar nestes dados? O Bitcoin vem acompanhando o M2 Global e vimos uma movimentação extremamente agressiva recentemente que mudou totalmente os parâmetros da liquidez global, que o Bitcoin tem uma correlação muito grande. Este é um movimento ultrajante, absurdo, mais do que dobrar de preço em menos de 2 meses. Na verdade, pouco mais de 2 meses. Isto é uma realidade ou tem alguma coisa errada acontecendo? É isso que eu quero discutir com você neste vídeo. Por isso, eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu quero pedir a sua gentileza. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei ativos para analisarmos em conjunto, mas peço a você que comente, tendo em vista que tem muito ativo interessante e que pode abrir oportunidades incríveis. Eu aguardo o seu pedido. Pois bem, antes da gente falar do Bitcoin, do M2 Global, vamos rapidamente olhar o que está acontecendo no dia de fechamento da semana. Hoje, 21 horas horário de Brasília, temos o fechamento da semana para o mercado cripto. E será um fechamento extremamente importante, uma vez que a gente coloca uma vela gigantesca de 10% em potencial nesta semana. Se a gente fechar justamente nesta faixa, 93 alto, 94, quanto mais alto fecharmos, maior será a probabilidade de vermos novas acelerações, depois do que pode ser, sim, uma correção. Correções podem acontecer, a gente vem falando muito sobre isso, mas quanto mais a gente esticar nesta vela, melhor, porque qualquer correção marcará como probabilidade um fundo ascendente para a busca de áreas superiores. Além do fechamento semanal ser muito importante, a gente se aproxima do fechamento mensal. Olha só o que nós temos aqui. O gráfico mensal fecha em pouco mais de 3 dias no momento que eu gravo esse vídeo. E a gente pode marcar este mês como mês para formar uma nova base de preço mensal. Falamos muito nos últimos movimentos, nos últimos meses, quanto ao bull market, a manutenção do bull market, que era a formação de fundos ascendentes. Um bull market tem fundos ascendentes no mensal. E a gente segue com esta formação e este mês de abril pode marcar mais um fundo ascendente, que também abrirá a maior probabilidade a busca por valores superiores para o Bitcoin e naturalmente para as altcoins, uma vez que o Bitcoin é o farol do mercado cripto. E esses movimentos de alta têm uma correlação completa com aquilo que a gente quer discutir no vídeo de hoje, que é o Bitcoin acompanhando o M2 Global. Nós temos na linha azul o M2 Global, tá aqui, e este é o preço do Bitcoin. Quando a gente começou a desacelerar no M2 Global, que é a liquidez global, vimos com uma disparidade, ou seja, com um delay, vimos o Bitcoin acompanhar este movimento. A partir do momento que vimos uma aceleração, também começamos a enxergar uma aceleração no nosso amado Bitcoin. E isso, obviamente, trouxe as altcoins em conjunto. Você está acompanhando valorizações de diversos ativos, muito pela aceleração do nosso farol, o Bitcoin. Perfeito! A gente vem acompanhando o M2 Global
E a correlação ela é muito grande, é acima de 84% entre M2 global, liquidez, dinheiro, entenda liquidez como dinheiro, e o Bitcoin. Só que 36 horas atrás, este gráfico teve uma alteração muito grande, saindo das faixas de 100 mil dólares e tendo um pulo gigantesco para áreas acima dos 200 mil. Quem assistiu meus vídeos da semana passada sabe que eu falei justamente sobre esta correlação. Bitcoin acompanha a liquidez global, ativos de risco se beneficiam com um aumento da liquidez global, a liquidez global está subindo, a gente já vinha falando sobre isso, mas a gente fez um vídeo dedicado na semana passada. E se você não assistiu ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. A gente sempre está trazendo conteúdos de qualidade aqui, para que você tenha base sólida para tomar as suas decisões de investimento. E algo que é relevante é justamente este gráfico, que simplesmente teve uma alteração absurda 36 horas atrás, como eu comentei. O mercado simplesmente nos coloca com um M2 tão agressivo que, se a gente correlacionar o movimento do Bitcoin com o M2 global, nesta nova atualização, teríamos o preço do Bitcoin na faixa de 220 a 230 mil dólares até meados de julho. Meu Deus, a gente está no final de abril, final de junho, a gente pode contar com um preço deste, que seria uma valorização de nada menos do que 152% em um ativo que está na faixa de 1,8 trilhão de dólares. Será que a gente tem tanto dinheiro assim esperando para entrar no mercado? Será que a gente tem este tipo de alta pela frente? Seria espetacular, não é verdade? Se fosse verdade. Existe no indicador de M2 global o M2 de vários países, ou seja, a liquidez de vários países. E recentemente a gente viu uma atualização no M2 global indiano, que você pode verificar aqui. Ele vem subindo ao longo dos anos, a gente tem visto valorizações, mas 36 horas atrás a gente acabou por ver uma atualização muito brutal. Uma atualização que traz um aumento descomunal do M2 indiano. E este indicador que muitos estão utilizando, ele tem dentro dele o M2 indiano. O que a gente consegue entender até segunda ordem é que existe algum erro de leitura no M2 indiano que acaba trazendo um erro de leitura no M2 global, neste indicativo aqui que nós estamos vendo. Este indicador ele está contando com um erro. Então, não se engane. Até segunda ordem, este é um erro. Não foi ainda confirmada a informação de um M2 indiano tão agressivo, que poderia sim impactar no M2 global. O que a gente tem de informação é que o M2 global segue subindo, segue acelerando. E até os dados de sexta-feira, tínhamos uma projeção para o Bitcoin, considerando esta correlação, acima das faixas de 170 a 180 mil dólares para os próximos 3 meses. O que, se você levar em consideração, não muda tanta coisa, porque é um valor brutal, é um valor absurdo, mas não é tão brutal e absurdo quanto o que nós estamos vendo aqui.
Eu estou desconsiderando este movimento e estou mantendo a minha visão original em relação ao Bitcoin com o M2 Global sem este erro, entre aspas, que ainda assim é um movimento que pode trazer uma aceleração ao longo dos próximos meses muito interessante para o Bitcoin. Para os alvos que a gente já vem falando há muitos meses. Probabilidade, é claro, não existe certeza ou garantia, mas a maior probabilidade é que o Bitcoin atinja faixas entre 150 a 180 mil dólares. Já falamos diversas vezes e apresentamos diversos estudos para corroborar esta visão. Mas eu quis esclarecer a você, porque eu sei que muita gente está olhando para estes dados, exatamente estes dados. Até segunda ordem, a gente tem a informação de que isto aqui ainda não foi confirmado, o que pode ser um erro na leitura do M2 indiano, o que acaba criando este erro no M2 global, no indicador. Então, obviamente, a gente segue bullish para o Bitcoin, segue com uma visão de alta, mas nada em níveis tão absurdos. E eu quero te falar a verdade, eu adoraria estar errado e adoraria que este fosse um movimento totalmente plausível, porque em agosto a gente estaria com uma correlação que poderia levar o Bitcoin acima de 300 mil dólares. Mas, pé no chão, realidade sempre. O que não deixa de ser extremamente bullish. Fique atento e sempre monitore esses movimentos, pois eles são extremamente importantes. E se você quiser ter acesso a estas atualizações em um nível muito mais objetivo, rápido, eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram geral. O link está na descrição do vídeo. Na verdade, é o segundo link da descrição do vídeo. A gente passa muita informação neste grupo geral. Tem atualização, tem fechamento da semana hoje. A gente vai falar do fechamento mensal. Tem informação o dia todo para que você esteja sempre conectado. E ele é um grupo totalmente gratuito. Aproveite para participar. E agora, sem mais delongas, vamos analisar alguns ativos que eu sei que você pediu. E eu peço gentilmente que você coloque mais e mais ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente não consegue analisar todos em um vídeo, mas eu sempre faço questão de analisar a quantidade máxima que a gente consegue aqui, que a gente consegue colocar dentro de um vídeo sem que ele fique totalmente cansativo, certo? Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, base histórica, base em dados sólidos. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, se você está buscando investir de uma forma mais consolidada, consciente, se você está buscando investir no seu conhecimento, que faz diferença, seu lugar é no Grupo Premium e Grupo do Desafio. São dois grupos do Telegram fechados, em que eu apresento meus programas de conhecimento. Você tem acesso a todas as minhas metodologias, estratégias, planos de ação, planos de compra, planos de venda. Você tem acesso às metodologias para investir, metodologia para construir carteira, metodologia para rebalancear a carteira, metodologia para identificar topo e, de fato, realizar lucro. Você tem aulas que te dão base, aula de psicologia de trade, hedge, aula de proteção, aula de caixa, aula de preço médio, caixa forte, percentual, foco em percentual e muito mais, além de ter suporte 1 para 1 comigo e ter, obviamente, acesso ao meu portfólio, acesso às minhas operações. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso ao Grupo Premium e Grupo do Desafio, que conta ainda com um desconto em parceria com os nossos times de parceiros. Se você quiser mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Nosso grupo
do Telegram Premium e Desafio, você, ao clicar neste link, vai abrir um chat lá no Telegram. E você basta dar um oi neste chat e nosso time oficial vai te responder e te enviar todas as informações para você participar ou pelo menos para você conhecer o que a gente entrega nos nossos programas. Perfeito? Maravilha! E agora, vamos para o que interessa? Análise de Filecoin, MBOX, Griffin, Virtual, Avax, Toncoin e Dog to the Moon. Vamos analisar Dog. Muita gente pedindo Dog, vamos analisar, porque o que a gente faz aqui é atender ao seu pedido. Seguindo então, Filecoin, projeto de PIN, interessante, vale a pena estudar quem gosta deste tipo de projeto e gosta deste setor, uma vez que é um dos projetos de DePIN que tem mais história. No entanto, está sofrendo com uma faixa de suporte e sofreu quedas extremas ao longo destes últimos meses. Só que agora começa a se animar. E essa animação ainda pede confirmação. Então, vamos analisar este cara para validar oportunidades. E aqui a gente tem algo muito claro. Está começando a romper. A gente, obviamente, precisa do Bitcoin forte para que este tipo de projeto comece a acelerar. A dominância precisa cair, obviamente, também. E eu vejo uma faixa interessante. Para o agressivo, as melhores compras foram perto de 2,35, 2,30. Agora, as ótimas oportunidades para quem tem um perfil bullish para este projeto e ainda assim é conservador, será surfar um ombro, cabeça e ombro inverso. Importante é, todo e qualquer projeto que a gente traz aqui, a gente vai falar sobre possibilidades, cenários, probabilidades. É vital que você estude cada um desses projetos, se eles, porventura, te interessarem. Não vai investir em algum projeto só porque ele tem um nome bonito ou porque ele está num padrão XYZ. Estude o projeto antes de colocar o seu dinheiro. Isso é básico e muita gente não o faz. Então, eu estou de olho em um ombro, cabeça, ombro inverso para um projeto como este. Ainda está em fase inicial. Para o agressivo, o melhor ponto foi justamente no medo extremo, no começo deste mês, e agora a gente começa a acordar, mas ele precisa demonstrar força e um fundo ascendente. MBOX, não vejo nenhum ponto de entrada ainda para este projeto. Inclusive, ele está aqui tentando uma recuperação muito interessante, mas ainda assim é necessário que o projeto acelere, corrija, fundo ascendente e até depois ele tenha um rompimento deste padrão. Tá? Então a gente ainda tem muito pela frente para que este projeto mostre força real. Você vê que a gente não tem nem tanto parâmetro de suporte e resistência. Tem aqui uma área de suporte, resistência, foi perdida. Deixa eu ver se a gente tem uma outra faixa aqui. Clara. Eu não gosto muito desta, mas ainda assim, este é um projeto que precisa acelerar, ter uma forte recuperação, formar um fundo ascendente e aí sim o perfil agressivo vai avaliar compras, perfil conservador somente quando tivermos a recuperação da faixa de 0,20 cents. Aí começa a ficar algo interessante, considerando um cenário de alta para o projeto. Griffin, máxima aceleração, 112% essa semana, começa a subir
marca aqui um topo acima do topo anterior, tá? Um topo acima do topo anterior. Maravilha, ótimo movimento. No entanto, não vejo por que comprar nesta área. O que eu ficaria atento e o que investidores mais cautelosos o farão. Fundo ascendente. Formando aqui um ombro, cabeça e ombro inverso. O bom e velho padrão gráfico. Ombro, cabeça, ombro inverso. Pega um Fibonacci, traço Fibonacci, arrozinho com feijão, que funciona muito bem. Vejo áreas de retração entre 0,055 e 0,043. Teve correção, abre-se espaço para quem quer se expor. Ombro, cabeça e ombro. Vamos olhar o Bitcoin, obviamente, neste movimento. Aí sim, isto abre espaço para uma reversão de tendência. Mas o primeiro movimento já foi feito, tá? Foi romper essa área aqui. Agora a gente enfrentou essa resistência e agora tem uma leve retração para o dia, que não terminou. Virtual, outro movimento. Olha só o que a gente tinha colocado aqui. Alta de 86%. O que a gente falou sobre virtual algumas semanas atrás? Virtual é um ativo perigoso. Por que perigoso, Luan? Porque ele, nada menos do que em 98 dias, ele fez 18.000%. Então, foram 100 dias, 18.000%. Isto é um absurdo. Em lugar algum, você encontra este tipo de capacidade de retorno, a não ser no mercado cripto. Obviamente, por quê? Porque o mercado cripto também é de altíssimo risco. Eu, Luan, eu estou falando da minha pessoa. Você faz o que você achar melhor. Eu não gosto de investir em ativos que tiveram uma valorização de 18.000% em um curtíssimo espaço de tempo. Não gosto. Não sou um investidor que fará isso, certo? Eu prefiro retração e ainda assim eu não quis investir neste projeto. O que não impedia que ele tivesse valorizações. Eu falei sobre isso no passado. Mas para que fossem abertas oportunidades de compra, o mercado teria que marcar um rompimento. Por quê? Porque você não tem um parâmetro. Quando o mercado está corrigindo, ainda mais nesse tipo de projeto que subiu tanto, você não tem um parâmetro de vai ter uma base. A gente consegue sim traçar um Fibonacci, ter algum nível de consciência, só que como ele subiu tanto, seria natural os investidores realizarem lucro. E aí a gente teve uma queda agressiva. Então, para quem tinha uma visão um pouco mais conservadora, qual seria o primeiro movimento? Aceleração. Tem que romper a linha de tendência de baixa, tem que romper essa queda. Os investidores têm que parar de realizar lucro e a gente tem que ver um ímpeto. Olha só, a gente falou sobre isso aqui, ó, final de março, comecinho de abril. Precisa deste movimento. Tivemos o primeiro movimento. Agora sim, quem tem uma confiança no projeto, tem uma visão bullish, enxerga sim potencial no projeto, vai olhar para compras. Então, você vai olhar para isso daqui, ó. Fundo, topo, maravilha. E aqui você vai ter um parâmetro de compra, considerando retração de Fibonacci, tá? Eu acho que 0,80, 0,70 até 0,58 podem ser faixas interessantes, que marcariam também, ó, ombro, cabeça, ombro. E por que isso daqui é mais interessante do que comprar aqui? Porque aqui você tem na teoria uma faixa de prejuízo que você consegue calcular. Você tem agora aqui um parâmetro. Qual é o parâmetro? Vou colocar o stop levemente abaixo e aqui eu tenho alvos. Vamos considerar que ele vai ter uma continuidade de alta. Só nesta consideração. O seu prejuízo é 36% se você comprar nesta área. O seu potencial de upside, tá? Isso aqui é só um exemplo, não é algo
sólido, tá? Eu só estou fazendo um desenho aqui para você ter uma noção. 289%. Ah, neste investimento eu tenho um risco-retorno de 8-1. Maravilha! Aí você já sabe o quanto você pode arriscar aqui. Você sabe o quanto você pode perder, porque você tem uma base. É o que normalmente os investidores mais cautelosos fazem. Eles vão se expor justamente neste tipo de pullback. Não aqui, muito menos aqui. Teve um pullback? Teve. Aí tudo bem, aí é válido. Ah, não, mas se ele continuar subindo? O investidor que é mais cauteloso não vai comprar. É simples. Ah, porque eu quero comprar de qualquer jeito. Dollar Cost Average. Coloca aí no Google DCA. AVAX. Fundo duplo, no gráfico de 3 dias. Semanal. Não muda nada. Não muda nada do que apresentamos semanas atrás. Quer comprar AVAX? Não vai comprar aqui o investidor. O investidor vai aguardar um rompimento e teste. Aconteceu o rompimento e teste? Não. A primeira semana agora indicando força e enfrentando a resistência é algo importante? Mas ele precisa passar dessa resistência. E aí sim, como um teste, abrir oportunidades eventuais. Toncoin, que é a moeda que despencou. Tudo bem que ela não despencou sozinha, né? Todo mundo despencou. Olha só que interessante. Ele formou no gráfico diário um ombro cabeça a ombro aqui, hein? Mas já passou essa melhor oportunidade. Deixa eu dar uma olhada. O Toncoin teve uma aceleração antes dos outros ativos. Olha só. É o que muitos dos projetos podem acabar fazendo, que é acelera, atinge um ponto. Não era o melhor ponto, tá? A gente está longe ainda de uma faixa saudável para o projeto, mas estou calculando aqui, estou traçando algumas linhas, só para você entender o que eu estou fazendo. Maravilha. Aqui tem cara de ombro, cabeça a ombro por conta deste movimento, tá? Então aqui é ombro, cabeça a ombro. Compras dele entre 3 e 2,75 com uma faixa de pula fora 2,34. Isso aqui pode ser sim um ombro, cabeça a ombro que tem potencial de nos levar posteriormente a faixas superiores. Tá? Então, Toncoin está fazendo justamente aquilo que muitos projetos podem acabar fazendo. Então fique atento a este tipo de movimento. Muitos estão aqui, tá? Muitos estão aqui. E eu sempre gosto de falar, o ativo acelerou bastante, nada impede que ele corrija 30%, 40%, 50%, 60%, dependendo da alta, para formar a base de preço e aí sim acelerar. Por isso, paciência, conhecer o mercado, conhecer os ativos faz grande diferença. E Dog to the Moon, subindo igual um foguete, olha, a galera tá ficando feliz, 188%, vai comprar agora? Eu acho perigoso, mas vamos analisar com calma. Olha só, pontos críticos, eu acho que eu vou olhar no gráfico de 3 dias, porque é mais didático. Pontos críticos, ó, pra você não se enganar. Vamos lá, olha só, a gente tá ainda em uma área de suporte, caiu, resistência. Ainda é resistência, certo? Então a gente não teve aqui ainda uma virada. Poxa, subiu pra caramba, Luan. Subiu, concordo com você. Mas, em linhas gerais, a gente ainda tá no que pode ser uma tendência de baixa, tá? O que a gente precisa? Confirmação de rompimento, teste, pode ser até um teste um pouco maior, e aí sim, o que pode ser formar ombro, cabeça, ombro. Aqui, você pode olhar para o gráfico de 2 dias e considerar que a gente já teve esse rompimento. Só que ele não é um rompimento confirmado sem que a gente tenha um fechamento diário acima de 0,0028. Então, para que eu tenha um rompimento confirmado de uma resistência, de um padrão gráfico, você precisa
da vela de rompimento e da vela seguinte ou as velas posteriores com o fechamento acima da máxima da vela de rompimento. Isto aqui coloca um rompimento confirmado. E aí sim é que você poderá traçar um Fibonacci. Tá? Então vamos dizer que a gente tem amanhã uma aceleração, ele vai lá para 0,036. Poxa, show de bola! Aí a gente está olhando para um ativo que tem o potencial de formar, pode ser aqui, tá? E um ombro, cabeça a ombro aqui, e aí sim, você pode, desculpa a intromissão, é que a Siri entrou agora no vídeo de novo, e Siri é da Apple, é a inteligência artificial, aquela que responde, se conversa e tudo mais. Não é nem inteligência artificial. Bom, chame como quiser. Ela intrometeu o vídeo, já que a gente estava falando de dog, e muita gente estava pedindo dog. Pois bem, ela quis também saber um pouquinho mais dos investimentos. O que a gente tem que olhar? Na minha humilde opinião, para uma retração, eu acho que é o mais plausível. Ah, Luan, mas e se explodir? Sempre vai ter isso. Ah, e se explodir, entenda. Tudo no mercado financeiro é risco. Se você não fizer nada, risco. Se você entrar, risco. A questão é o risco calculado. Quanto de risco você quer correr? Você tem o risco de ficar de fora? Tem o risco de ficar de fora. Ah, pode subir, XYZ. Quando a gente está falando de investimento, a gente tem que tirar o contexto emocional, a gente tem que tirar a parte emocional. E aí, ao ser analítico, você sempre vai ter um movimento mais cauteloso, mas também muito mais consistente, e que acaba te colocando nos 5% que realmente ganham dinheiro nesse mercado, porque 95% perdem. Ah, então, se eu fosse investir nesse projeto, eu olharia para isso. Ele começa a acelerar, obviamente, isso depois de fazer o meu estudo, a minha avaliação. Não, é um bom projeto, tem sentido, tem potencial, é um devaneio. Deixa eu ver o pessoal que fala contra, estuda, tem base, coloca na balança e aí sim isso aqui vai representar um percentual do seu portfólio. Você não vai dar all-in nesse tipo de projeto. Por quê? Porque ele tem o seu risco. Não se engane, certo? Não se engane. Não é para fazer empréstimo e comprar tudo nesse tipo de projeto. Por quê? Porque ele tem o seu risco. Essas histórias, vamos lá, vou fazer um parênteses. Essas histórias, não, porque ele investiu tudo em Dogecoin e ficou multimilionário. Ele só ficou multimilionário porque ele é um idiota. Essa é a verdade. Porque deu sorte, é 1 em 1 bilhão. Tem uma história de um cara que ganhou muito dinheiro com Dogecoin. O resto é que não tem a história contada, foram aqueles que perderam praticamente tudo. Então, é sempre importante que você invista com muita consciência. E é importante você aguardar confirmações de rompimento, retrações e sempre olhar para quem? Para quem comanda tudo, que é este cara aqui, é o Bitcoin. Então fique atento ao Bitcoin. Acompanhe as oportunidades em diversos ativos e, na minha humilde opinião, seja mais analítico e menos emocional. Porque a gente está num caminho interessante, a gente está num caminho que a maior probabilidade é sim o Bitcoin atingir valores bem mais elevados e as altcoins acabam acompanhando. E lembre-se, a gente ainda não teve queda na dominância, a alt-season explosiva ainda não aconteceu, então são todos cenários que são bem interessantes, mas que a gente tem que se preparar para aproveitá-los, entendendo as probabilidades e sempre protegendo os nossos investimentos, o nosso capital, para tomar decisões aqui que são inteligentes, não é para comprar a qualquer momento. Lembre-se disso. Era isso que eu queria te trazer nesse maravilhoso domingo. Espero que você tenha gostado e, obviamente, eu espero que você participe do nosso grupo geral, porque eu trarei atualizações do fechamento desta semana, que será bem importante. E ela fecha às 21 horas, horário de Brasília, hoje. A gente volta a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.